Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à aula dessa semana e hoje nós vamos começar com um conteúdo novo de física. Então até agora nós trabalhamos aí com a parte, como podemos dizer, com a eletricidade 1, que eu cobrei até no trabalho mensal que vocês vão entregar para mim a semana que vem. Essa parte da eletricidade 1, o que nós trabalhamos basicamente, né? Trabalhamos basicamente com a força elétrica sobre uma carga, aplicando a lei de Coulomb. E uma consequência da lei de Coulomb também que nós temos é o cálculo do campo elétrico, que seria uma região do espaço que essa carga vai exercer força. Então nós vimos que essas duas grandezas aqui que nós trabalhamos eram vetores. Nós estávamos trabalhando com vetor da parte da eletricidade 1. Agora, esse conteúdo que nós vamos começar essa semana seria o conteúdo que vocês vão encontrar lá na seção da apostila, lá na página 36, Fundamento da Eletricidade 2, Grandezas Escalares. Então agora nós vamos trabalhar com, no lugar de trabalhar com vetores, nós vamos trabalhar com grandezas escalares. Quem que seriam essas grandezas escalares de uma maneira geral? Nós já vimos que a energia é uma grandeza escalar. Logo, aqui nós vamos trabalhar com a energia potencial elétrica, que seria uma grandeza escalar. No fundo aqui, então, de maneira geral, o que nós vamos estudar, principalmente nessa unidade, seria o quê? Seria a energia que existe entre as cargas elétricas. É o objetivo da aula de hoje. Nós vamos trabalhar com essa energia potencial elétrica. Então, é o nosso foco da aula. Mas também, nós vamos trabalhar com uma outra grandeza escalar no decorrer aí até o final do bimestre. Nós vamos trabalhar com a chamada potencial elétrico, que é diferente da energia potencial elétrica. Esse potencial elétrico, só para dar uma dica para vocês aqui, quando nós estudamos, por exemplo, voltagem, lá para frente, em circuitos elétricos, nós chamamos de diferença de potencial a voltagem. Ou seja, diferentes pontos de energia entre dois terminais de uma bateria, de uma tomada. Então, o potencial elétrico aqui é uma grandeza muito aplicada, tanto aqui na eletrostática como lá na eletrodinâmica, lá. Baterias, pilhas, circuitos elétricos, certo? Então essas duas grandezas que nós vamos ver que elas não têm módulo nem direção, não tem direção e sentido, elas têm apenas módulo, né? Nós vamos calcular valores aqui. Então aqui nós não vamos precisar, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil, que a gente não vai precisar ficar definindo, o sentido dessa grandeza vai ser para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Aqui não, aqui nós vamos calcular, dar o valor aqui e aplicar esse determinado valor. Agora aqui, só contando um pouquinho de história, aqui também vocês podem acompanhar, eu recomendo que vocês leiam o comecinho aqui do ponto de partida, que ele vai fazer algumas questões, que ele já vai começar a fundamentar esse conteúdo aqui com o raio, né? Com certeza, né? Ele fundamentaria com o raio, porque o raio aí ele é muito aplicado, né? Você vai observar um raio aí e você vai fazer definições elétricas. Foi isso que Benjamin Franklin fez. Então aqui também, antes de começar um pouquinho dessa história de Benjamin Franklin, que vocês sabem que é o inventor do para-raio, é tido como inventor do para-raio, aqui no começo do conteúdo ele vai falar sobre a diferença entre o trovão, o raio, o relâmpago. Então eu recomendo que vocês façam uma leitura. Eu não vou entrar em detalhe nessa parte para não me estender muito o vídeo, tá? Eu pretendo fazer um vídeo bem curto dessa vez. Porque nós já temos daí aula na quinta-feira também, já 2 aulas em seguida, né? Então, para não sobrecarregar. Então, nós temos aqui o tido Benjamin Franklin. Ele foi tido como inventor do para-raio. Ele fez um experimento em 1750. Deixa eu só conferir, 1750. E é aquele experimento clássico que tem até essa gravura lá, que ele empinou uma pipa. E ele colocou essa pipa presa num condutor. Essa pipa era condutora de eletricidade. Esse fio da pipa conduzia eletricidade. E ele viu que quando tinha centelhas elétricas pelo ar, durante a tempestade, ele via a formação na base lá do fio, lá ele via formações de fagulhas elétricas, faísca. E ele conseguia carregar determinados dispositivos. Apesar de ser um experimento extremamente arriscado, como menciona ele em suas obras, então ele mostrou a partir desse experimento que a natureza elétrica dos raios. Ou seja, a mesma eletricidade que passa por fios em baterias, em outros dispositivos elétricos,
é aquela mesma eletricidade que existe lá no raio. Que até Benjamin Franklin, interessante, que até Benjamin Franklin eles acharam que eram de naturezas diferentes por estar lá na nuvem, né? Isso era um fenômeno desconhecido para ela. Daí o Dalibard aqui, né, que foi o francês aqui, ele fez o quê? Ele deu continuidade dos experimentos do Benjamin Franklin. Claro que o experimento dele, ele demonstrou que o experimento de Benjamin Franklin está correto, que a natureza dos raios era elétricas, e ele realizou experimentos em laboratório, mostrando aqui algumas câmaras, diferença de potencial, onde tem faíscas elétricas. Claro que ele fez isso controlado num laboratório, né? Diferente do Benjamin Franklin, que fez esse experimento aí meio arriscado. Agora, vamos então para o assunto aqui da energia. Então, esses dois assuntos aqui, como ele tratava de natureza elétrica do raio, nós podemos dizer se o raio tem uma natureza elétrica, nós podemos estudar essa eletricidade de maneira geral, não só no raio, mas em circuitos elétricos. O que nós podemos fazer também, pessoal? Nós podemos definir qual é a energia armazenada por essa eletricidade, ou armazenada numa nuvem, por exemplo. E essa energia a ser armazenada, nós sabemos muito bem lá da parte de mecânica, lá do conteúdo da primeira série, que é a energia que pode ser armazenada, né, e ela pode gerar movimento, nesse caso aqui movimento de cargas, é energia potencial elétrica. Lá nós tínhamos a energia potencial gravitacional. Nós podemos comparar a energia potencial gravitacional que nós tínhamos lá, por exemplo, eu solto esse livro aqui, ele é sujeito à ação da gravidade, ele vai cair. Então existe uma força gravitacional sobre o livro para ele cair. Aqui nós podemos imaginar a mesma coisa, podemos imaginar que nós temos duas cargas. O que acontece se eu coloco uma carga próxima da outra a uma certa distância? Essas duas cargas, uma vai atrair a outra ou vai repelir, dependendo dos sinais. Então existe uma força elétrica entre elas. Nesse caso aqui no exemplo que o livro deu, é que essa força aqui é de repulsão. Então se existe uma força de atração ou repulsão entre essas cargas, deve existir também uma energia. Se eu segurar aquelas cargas e soltar elas, existe uma energia potencial. Só que essa energia potencial é de natureza elétrica. Então aqui, pessoal, tome muito cuidado que agora nós vamos definir essa grandeza física aqui escalar, que é energia potencial elétrica. Cuidado para não confundir com campo elétrico. Então é por isso que o livro deixa bem claro. Sempre quando ele vai se referir a campo elétrico, ele coloca apenas E. Campo elétrico aqui é apenas a letra E. Geralmente coloca um vetor em cima do E. Aqui não, ele vai colocar sempre EPE. Energia potencial elétrica. Tá? E essa energia potencial elétrica não pode ser confundida com campo elétrico. São duas grandezas físicas completamente diferentes. Tá? Mas e agora, qual que é a energia entre essas duas cargas aqui? A questão é a seguinte, a energia potencial elétrica entre essas duas cargas, devido à força entre elas aqui, não é muito diferente do cálculo que nós fizemos lá da força elétrica. E como que vai ser essa energia? A energia simplesmente nós vamos calcular da seguinte fórmula que está, se vocês quiserem acompanhar, essa fórmula está lá na página 38. Nós vamos ter a constante eletrostática, ele vai continuar dependendo da constante eletrostática dos meios aqui, né? Existe um meio entre as cargas. A energia vai depender tanto da primeira carga quanto da segunda carga, do módulo dessas cargas aqui, tá? Porque a energia aqui, nós temos que colocar módulo das cargas, porque aqui o sinal das cargas não pode interferir, porque aqui é uma grandeza escalar, é um número que vai dar no final. Então se é sinal positivo ou negativo, não vai importar nesse caso aqui, porque o que vai importar é a intensidade dessa energia. Então nós temos, então essa energia vai depender da carga maior e da carga menor, ou elas podem ser do mesmo tamanho. Geralmente se carga menor a gente chama de carga de prova, essa aqui é a carga geradora. Então nós temos a energia dependendo das duas cargas. E ela vai depender da distância? Sim, ela é o inverso da distância. Só que olha que coisa interessante aqui, pessoal. Ela é o inverso da distância, não é o inverso do quadrado da distância. Se ela fosse o inverso do quadrado da distância, ela não seria energia, seria força, né? Então, o que nós temos? A energia potencial elétrica é definida como a constante eletrostática, que multiplica a primeira carga com a segunda carga, dividido pela distância entre as cargas. Deixa eu colocar até essa observação aqui. A distância entre as cargas, que é dada em metros, né? Vamos colocar aqui as cargas, né?
cargas envolvidas aqui, entre as energia, que é dada em Coulomb. E o K, né, que é a constante eletrostática, nós sabemos que vale o quê? 9,10 elevado a nona Newton por... Deixa eu ver só a unidade aqui. Newton por vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então é muito parecido. Na hora de a gente calcular a energia potencial elétrica, isso é muito fácil. Fórmula direta aqui, aplicação direta da fórmula. Lembrando que geralmente esses valores aqui, geralmente não sempre, esses valores aqui vão aparecer em notação científica. Então treine bastante notação científica. Outro ponto importante aqui, não é tão importante quanto essa equação aqui, mas nós temos aqui como que eu posso relacionar aqui a energia potencial elétrica com a força elétrica entre essas cargas. Às vezes em alguns exercícios eles pedem para relacionar essa força. Um deles aqui ele vai pedir. Como que nós podemos realizar? Fazer uma relação entre energia potencial elétrica e força elétrica. Vamos ver agora. Então vamos ter que colocar aqui relação entre energia potencial elétrica e força elétrica. Em alguns casos é importante essa relação aqui. O que nós vamos fazer? Deixa eu escrever em outra cor. Ver se vai sair essa cantinha. Nós vamos pegar o seguinte. Vamos dizer que a força elétrica... Vamos pegar aqui essa fórmula aqui da energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica é a constante eletrostática. É muito simples essa que nós vamos fazer aqui. Desculpa, eu vou partir da força elétrica. Tá? Não da energia potencial elétrica. A força elétrica nós vimos da lei de Coulomb o quê? Que ela é a constante eletrostática vezes a carga, a primeira carga vezes a segunda carga, dividido pela distância ao quadrado. Agora o que nós podemos fazer aqui, pessoal? Nós podemos deixar em evidência a distância ao quadrado, deixando a distância e multiplicando pela distância aqui. Vamos fazer isso. Q dividido por D. Agora vamos deixar uma distância em evidência. Se eu multiplicar de novo aqui, vai aparecer distância ao quadrado novamente. Agora o que nós fazemos? Vamos pegar esse primeiro termo aqui. O que é esse primeiro termo aqui? Constante eletrostática vezes carga 1, carga 2 dividido pela distância. É a energia potencial elétrica. Então o que nós fazemos? Substituímos a energia potencial elétrica aqui. Força elétrica, energia potencial elétrica, vezes 1 sobre D. Se eu pegar esse D que está dividindo, eu posso passar multiplicando. Daí invertendo os membros vai ficar essa relação final aqui. Que a energia potencial elétrica pode ser escrito como a força elétrica vezes a distância. É a fórmula do FED, né, que a gente diz, FED. Só para lembrar. Então é a força elétrica vezes a distância. Então se você tiver, por exemplo, um exercício der a força elétrica entre essas cargas e der a distância, não der o valor das cargas, a gente também consegue calcular a energia. Legal, né? Agora existe mais um conceito final que eu quero mostrar em relação a trabalho. Qual é o trabalho para movimentar uma determinada carga? Nós vimos lá na mecânica, lá na primeira série, trabalho. O livro diz que trabalho é energia potencial. Eu vou colocar energia potencial, mas fica subentendido que é energia potencial elétrica, né? Opa. Energia, vamos apagar direitinho aqui. Energia potencial. Opa, hoje tá feia coisa. Energia potencial. O que nós temos aqui? Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Se vocês quiserem acompanhar, está na página 39. Então, assim, vamos imaginar que eu tenho um ponto A. Tenho um ponto A e eu tenho aqui uma carga maior. Essa carga aqui vai ser essa carga geradora de campo elétrico ou de força elétrica. E você tem uma carga menor aqui, né? Vamos pegar aqui um ponto A e um ponto B. E você quer movimentar uma cargazinha aqui, você quer pegar uma carga do ponto A e quer movimentar até B. O que você pode fazer? Quais são as formas de você movimentar a carga A para o ponto B? Você pode pegar e movimentar ela assim, de qualquer jeito. Aqui. Fazer uma curva, fazer algumas curvas. Está movimentando aqui a cargazinha. Tá? Você movimenta do A para B. Tá? O que vai acontecer? Vamos considerar que o A ele possui uma energia
O A aqui a gente vai chamar de uma energia potencial energia potencial elétrica A. Ele tem uma energia. E a gente vai movimentar essa carga até um ponto B. Ela vai ter uma energia potencial elétrica B. Tá? Não precisa nem necessariamente eu movimentar a carga. Pode ser que eu solte essa carga de A e ela se movimente para B devido a uma força elétrica, da lei de Coulomb. Pode ser um elétron aqui se movimentando, por exemplo. Isso aqui não é equivalente a você, por exemplo, ter uma região de energia. Você tem essa canetinha. Se você uma região onde tem baixa energia potencial gravitacional, vamos entrar na parte gravitacional. Se você colocar no chão, a energia potencial gravitacional é zero em relação a esse referencial ao chão. Se você colocar essa caneta num um ponto de maior energia potencial gravitacional e soltar ela, o que vai acontecer? Ela vai se movimentar com uma região de menor energia potencial gravitacional, ou seja, no chão. A carga aqui vai acontecer a mesma coisa. Dependendo do sinal dessa carga, ela vai movimentar de um ponto A para um ponto B, se eu soltar ela ali, devido a uma diferença de energia entre o ponto A e o ponto B. Esse movimento que a carga aqui faz é devido à força elétrica que a carga maior faz. Aqui seria, no nosso caso, seria equivalente a essa caneta a Terra exercendo uma força sobre essa caneta. Aqui tem a carga maior exercendo uma força sobre a carga menor. É sempre bom fazer essa comparação porque a gente entende muito da mecânica lá da primeira série. Então o que vai acontecer? Se você tem essa carga se movimentando, se deslocando de A para B, o que você vai ter? Essa carga maior vai realizar um trabalho sobre a carga menor. O trabalho de movimentar a carga de um ponto até outro. É esse trabalho que nós vamos calcular. Então, como que nós vamos calcular o trabalho aqui? O trabalho da força elétrica, eu vou deixar bem claro aqui, ó. Trabalho que a força elétrica faz. Vamos até colocar aqui, o trabalho que a força elétrica, essa carga faz sobre a carga menor, de um ponto, vamos dizer aqui, de um ponto A até um ponto B. Pode até fazer isso aqui, esse esquema. Carregar um pouquinho mais, depois a gente pode deixar mais simples. O que nós temos? Nós temos o que? O trabalho vai depender do que? Da variação da energia desses dois pontos. Nós já vimos isso lá na parte de mecânica. Aqui nesse caso, vai ser igual a menos a variação da energia potencial elétrica. Aí lembram que nós tínhamos lá da mecânica também que aparecia esse valor negativo? Esse valor negativo aparecia devido a diferença do maior potencial para o menor potencial. Eu não vou entrar em detalhes essa explicação do sinal negativo aqui para não estender muito a aula. Mas eu recomendo vocês fazerem uma leitura aqui, fazer uma leitura da página 39. Ali no final ele vai fazer uma observação embaixo da fórmula ali, do sinal positivo e negativo da maior energia e menor energia do ponto A e ponto B. O que mais? Da origem desse sinal negativo. Só que quando aparece esse sinal negativo, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque quando eu for fazer a continha aqui, substituir os valores aqui do trabalho, como é que você vai ter que pegar aqui? Você vai ter que pegar aqui o valor menos. Qual é a variação da energia potencial elétrica? Você vai pegar a energia potencial elétrica final aqui, por exemplo, essa carga estiver movimentando para B, você vai pegar a energia potencial elétrica de B menos a energia potencial elétrica de A. Só que se você quiser, você pode pegar aí, multiplicar pelo valor negativo aqui, você vai inverter. Vai acabar invertendo, vai ficar com a energia que a força elétrica faz sobre o trabalho dessa força elétrica vai ser a energia potencial elétrica de A menos a energia potencial elétrica de A. Então, no final, nós podemos usar essa fórmula aqui final. Essa aqui é a mais importante de todas. Nós vamos aplicar num exercício e ver se é isso aqui. Como nós podemos realizar o trabalho sobre a carga. Um outro ponto importante, que é um ponto muito importante, aqui é o seguinte, pessoal. O trabalho aqui vai depender da diferença de energia apenas. Agora a pergunta que vem aqui, que vocês podem até recordar lá da primeira série. Será que o trabalho realizado de A até B vai depender da trajetória? Lembra que eu falava para vocês
você movimentar um corpo em linha reta, ou movimentar o corpo fazendo curvas, ou movimentar o corpo dando uma volta em torno da carga e depois do corpo indo até lá, vai fazer diferença? Na verdade, não. O trabalho, como nós vimos, aí independe da trajetória, que vai continuar valendo a mesma física. Então, se eu pegar e levar essa carga de A até B fazendo curva, que nem o livro mostrou, ou eu pegar essa carga de A até B, ou essa carga se movimentar espontaneamente, de A até B em linha reta, ou fazendo todo um percurso aqui complicado, fazendo um giro, fazendo qualquer trajetória, o trabalho vai ser o mesmo. Então, a conclusão que nós podemos chegar é que o trabalho também aqui independe da trajetória. Ele vai depender apenas aqui, como nós vimos na fórmula, vai depender da diferença de energia. E se eu for pegar, só uma coisa que também que eu vou lembrar para vocês, se você vai pegar a energia potencial elétrica do ponto A e do ponto B, você vai aplicar essa fórmula aqui, né? Aquela fórmula que nós vimos lá primeiro, lá da energia do K, que multiplica a carga 1 e a carga 2, né? Só que assim, a distância que você vai pegar da energia desse ponto A, você vai pegar essa distância aqui. Essa distância A. E o B aqui, você vai pegar essa distância B. É claro que se as cargas são a mesma, a constante eletrostática é a mesma, o que vai fazer variar a energia de A e de B? É essa distância que elas se encontram, tá? Se elas tiverem a mesma distância da carga, não vai ter realização de trabalho, não vai ter variação de energia. Vamos lá para os exercícios agora, pessoal. Vocês vão ver que é bem tranquilo. O exercício número 1, ele já vai falar sobre esse ponto que eu acabei de comentar com vocês, por isso que eu disse que é importante. Vamos lá. Atividades, página 39. Número 1. Olha que exercício interessante. O trabalho desenvolvido pela força elétrica, ao ser transportado em uma carga pontiforme Q, parecido com essa história aqui que nós vimos, entre dois pontos de um campo elétrico gerado por uma carga pontiforme Qzão aqui, porque nós temos que imaginar que existe um campo elétrico aqui, né? Mas não vou nem mencionar, né? E afastada de qualquer outra. O que acontece? Letra A. Depende da trajetória seguida entre os pontos? Independe da trajetória, né? Letra B. Independe da trajetória seguida entre os pontos? Sim, letra B. Diretamente. Ó, um exercício que se mata só sabendo esse conceito aqui, que independe da trajetória. Muita gente já lembra isso lá da mecânica. Lá. Nós falávamos isso lá na parte de energia potencial gravitacional. Tá? Será sempre positivo o trabalho? Não. Aqui vai depender do sinal da carga. Nós podemos estar movendo carga positiva ou negativa, ou essa carga está sendo realizado o trabalho sobre essa carga, ela pode ser positiva ou negativa. Aí, o sinal da carga vai importar para onde que ela vai, se ela vai para maior energia ou menor energia. Daí, como eu falei para vocês, faço uma leitura ali depois no finalzinho da página 39, antes do exercício, que ali ele vai mostrar bem ali que o sinal da carga vai influenciar aqui se ele vai espontaneamente de A para B ou de B para A. Tá? Ou se eu tenho que levar de A para B ou B para A. Eu não vou entrar em detalhe aqui para não estender muito o vídeo, tá? Mas qualquer coisa, se tiram dúvida comigo por mensagem. Será sempre nulo? Não, ele vai ser nulo só se a diferença de energia, a energia for a mesma, né? A energia, por exemplo, fosse a mesma do A e do B aqui. Daí não teria trabalho. Independe da posição dos dois pontos em relação à carga? Claro que depende. Depende sim, né? Depende da posição. Ele pode estar mais próximo ou mais afastado da carga. Então é isso, pessoal. Número 1 é simplesmente frisar esse conceito aqui. Número 2. Número 2 é a aplicação da fórmula, né? Duas partículas pontuais a partícula localizada num ponto no espaço, né? Ela não tem dimensão desprezível. Duas partículas pontuais de cargas. Vamos pegar... tá dando o valor do Qzão. Qzão vale... Deixa eu ver se eu consigo escrever com uma canetinha mais forte. O Qzão vai valer... Ele está dizendo que é 9 microcoulomb. Nós temos que guardar isso aqui, que 9 microcoulomb é 9 vezes 10 a menos 6 coulombs. E o Qzinho é 4 nanocoulomb. Aquele Nzinho que tem na frente do coulomb é equivalente a 4 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs. Tá?
Ele dá a constante eletrostática, ele não dá, porque eu recomendo que vocês memorizem. Ele está dando a distância entre as cargas, que é 36 vezes 10 a menos 1 metro. Então ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo fazer o equivalente que se eu tivesse a carga no ponto A, aqui, essa cargazinha tivesse no ponto A, e numa determinada distância da carga maior, e ele quer saber a energia desse ponto A, por exemplo. Aqui o trabalho ele está usando duas energias, aqui é só uma energia. Então quanto que vale? É só substituir o valor aqui. Energia potencial elétrica é igual a constante, que multiplica a carga maior, a carga menor, dividido pela distância, que é só a distância. Quanto que vai ser a energia potencial elétrica? O K vale quanto? 9 vezes 10 elevado a nona, vezes a carga maior. 9 vezes 10 elevado a menos 6. Carga menor. 4 vezes 10 elevado a menos 9. Dividido pela distância. 3,6 vezes 10 a menos 1. Agora o que nós podemos fazer aqui? Dá para multiplicar os números que estão aqui na frente, né? Vai dar quanto? Vai dar 324, né? 324. Repete a base e soma ou subtrai os expoentes. Vai dar menos 6. É 9 menos 9, vai sobrar menos 6 aqui. Dividido por 3,6 vezes 10 a menos 1. Agora nós pegamos esse valor que está aqui na frente, esse termo que está na frente, e dividimos. Essa divisão vai dar 90. 90, o que nós fazemos aqui? Repetimos a base novamente e subtraímos os expoentes. Menos 6 menos menos 1. Vai dar o quê? Menos 5. 90 vezes 10 é menos 5. Não está no sistema internacional, não está na notação científica. Eu tenho que andar uma casa. Porque tem que estar esse número na frente que está de 1 a 10, né? Então, energia potencial elétrica é 9 vezes 10. Eu ando uma casa para a esquerda, então somo um valor lá em cima. Vai ser menos 4. 9 vezes 10 é menos 4. Opa, aqui. É isso mesmo. 9 vezes 10 é menos 4. Só lembrando, eu não falei lá, né, qual que é a unidade de energia mesmo que nós vimos lá desde a primeira série. Unidade de energia em qualquer tipo de energia é Joule, tá? Então é Joule. Vamos lá, exercício. Deixa eu ver como está o tempo, 27 minutos. Eu vou resolver os exercícios mais importantes aqui com vocês, pessoal. Agora vamos para o exercício 3. Uma partícula eletricamente carregada tem massa de 0,4 gramas. Então, vamos lá. Essa partícula carregada tem uma massa de 0,4 gramas. Já podemos deixar aqui em quilogramas, dividindo por 1000 e colocando em notação científica. Já faço isso. Vai dar 4 vezes 10 a menos 4 quilogramas. O que mais? Ela é colocada num ponto A de campo elétrico uniforme. Essa partícula é colocada num ponto A e vai até ela acelerar a partir do repouso e atingir o ponto B. Então, essa partícula sai de um ponto e vai até a outro. Nós temos aqui, ó. Vamos dizer que ela está num ponto A e vai até um ponto B. Ela é acelerada a partir do repouso e a velocidade que ela atinge aqui no ponto B, a velocidade final é 20 metros por segundo. E a velocidade inicial, se ela sai do repouso, o V0 vale 0, né? Praticamente isso. Estudar um pouquinho da mecânica. Claro que essa carga ela vai se mover de A até B, vai acelerar devido a uma carga maior que está aqui, né? Que vai fazer acelerar ela, tá? Vai se movimentar. Qual é o... Calcule o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento dessa partícula de A até B. Aqui o exercício saiu um pouquinho, né, no nosso conteúdo lá que nós vimos, mas vamos colocar aqui o trabalho de A, que a carga vai de A para B, né? Trabalho da força elétrica, tá? Vamos colocar assim. O que nós temos? O trabalho da força elétrica, nós vimos lá que é menos a variação da energia potencial elétrica. Mas também, como nós estamos falando aqui de movimento, nós também podemos definir que o trabalho, isso aqui você tem que lembrar lá da mecânica, que é igual à variação da energia cinética, ou seja, ele começou de uma velocidade zero e atingiu uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, o que aconteceu? Foi realizado um trabalho, e o trabalho nós vimos também lá na mecânica, que é a variação da energia cinética. Eu não vou cobrar esse tipo de exercício, mas é bom só para
caso apareça um exercício desse no vestibular. O que nós temos? O trabalho da carga de movimentada de A até B, né? Agora a movimentação. Nós temos o que? Energia cinética final menos energia cinética inicial. Aqui não é invertido, né? Porque é mais a variação da energia cinética. Se a velocidade é zero, pessoal, quanto que vale a energia cinética inicial? Vale zero. Só lembrando, pessoal, quanto que é a energia cinética? Qual que é a fórmula da energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. Se a velocidade é zero, essa energia vai para o espaço, energia cinética inicial. Então, o trabalho, que é a energia cinética, exercício sobre a carga de A até B, energia cinética final. É só escrever aqui mv ao quadrado sobre 2. Agora é só substituir os valores. Nós temos a massa que é 4 vezes 10 elevado a menos 4 kg. A velocidade, cadê a velocidade aqui? 20 metros por segundo elevado ao quadrado. Vai dar 400, né? Aí vocês fazem a continha, dividido por 2. Vocês vão chegar no valor de... Eu não vou entrar em detalhe aqui no cálculo, mas fica para vocês fazerem. Vai ficar 8 vezes 10 a menos 2 joules. Tá? 8 vezes 10 a menos 2 joules. Tá? Beleza? E... deixa eu ver o número... O número 4, ele sai um pouquinho do... Ele usa lá o cálculo da força, não vou entrar em detalhe no número 4. Eu acho o número 5 mais importante, que aplica aquela fórmula que eu falei para vocês lá, da energia potencial. Variação da energia potencial. Nossa, ficou tudo verde o 4. Então, o número 5. Número 5 aqui tem um esquema ali, ó. O desenho a seguir mostra uma carga Qzão ali. E ele tem... Cadê ele? Tem um cargão. Cargão é muito bom, né? Tem um Qzão aqui, né? Esse Qzão, ele está a uma distância, tem um ponto A, uma distância do Qzão, e aqui tem um ponto B. E vamos imaginar, deixa eu escrever em outra cor, você tem uma carga que você movimenta, essa carga, deixa eu ver aqui. O desenho a seguir mostra o Qzão, o Qzão é de 4 microcoulomb, fixa aí uma carga de prova aqui igual a 5, aí a carga vai se movimentar, ou vai sofrer a força, né? Lembrando que isso aí é o conceito de carga de prova. As duas cargas se encontram no vácuo. Calcule o trabalho, né, realizado pela força elétrica quando a carga Q é transportada de A para B. Lembrando que ela pode ser transportada espontaneamente. É como se eu transportasse, por exemplo, essa caneta. Soltasse ela caísse no chão. Então aqui é a mesma coisa, ela pode transferir espontaneamente. Ela pode ir de A para B em linha reta, fazer curva, dar uma passeada lá para cima e voltar, mas o que importa é, ele mostra meio curva aqui, que a carga vai de A para B. Que ela vai sair de A e vai chegar em B. Tá? Depende da trajetória, nós vimos, né? Então, ele está mostrando aqui que essa distância aqui da carga maior até A vai ser 20 centímetros. E a distância aqui de B até a carga maior é 30 centímetros. Se as distâncias fossem a mesma, pessoal, a energia seria a mesma. Então não haveria realização de trabalho. Interessante, né? Como a distância é diferente, com certeza a energia vai ser diferente em A e B, né? Então é por isso que a carga A vai do ponto A até o B. Agora é o seguinte, ele quer saber qual que é o trabalho. Vamos utilizar a fórmula do trabalho. O trabalho, então, aqui, nós vamos precisar da energia potencial potencial elétrica. O trabalho de A até B, transportar a carga de A até B, é menos a energia potencial elétrica. Agora eu vou precisar de energia potencial elétrica, porque eu não tenho velocidade aqui, né, para calcular com energia cinética, né? Eu vou ter só as cargas e as distâncias. Como que nós podemos reescrever essa fórmula aqui? Nós podemos reescrever o quê? Essa energia potencial elétrica, nós podemos escrever menos energia potencial elétrica o quê? Variação da energia potencial elétrica, a energia potencial elétrica final, em B, menos a energia potencial elétrica inicial, que é em A. Só que se você multiplicar aqui e fazer distributivo do valor negativo aqui, você vai acabar invertendo, né? Aqui vai ficar energia potencial elétrica em A menos
a energia potencial elétrica em B. O que nós vimos lá no começo. Eu só estou reforçando aqui aquela fórmula que nós vimos, né? Para vocês entenderem e não inverterem o sinal aqui acidentalmente. Agora o que nós fazemos é só substituir os valores da energia potencial em A e energia potencial em B. O Oliveira fez de uma forma mais complicada. Eu prefiro resolver da seguinte forma. Eu prefiro calcular a energia potencial em A, depois a energia potencial em B, e depois aplicar na forma e subtrair ele, né? Vamos lá. Eu também vou fazer o cálculo de uma maneira bem mais curta aqui. O que nós temos? Nossa, manchou aqui tudo o quadro. O azul já não está mais. Vamos pegar aqui. Energia potencial. Vamos calcular primeiro, ó, asterisco aqui. Energia potencial elétrica em A. EPA. Como é que nós vamos fazer? Constante eletrostática, carga maior vezes a carga menor, módulo das cargas dividido pela distância. Qual a distância? Eu vou chamar de distância A. Tá? Como que vai ficar? Energia potencial elétrica em A vai ficar 9 vezes 10 elevado a nona, vezes carga maior, tem que olhar lá no enunciado. Carga maior vale 40 microcoulombs, ou seja, 40 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Vezes a cargazinha, carga menor. 5 vezes 10 elevado a menos 6 também coulombs. Dividido pela distância. A distância eu não vou colocar em notação científica aqui, mas tem que converter para o SI, né? Vai ficar o quê? 0,3. É 30 centímetros. Opa, 30 centímetros não, 20 centímetros, né? 30 centímetros é a energia potencial dB. 20 centímetros, como é que vai ficar isso aqui? Energia potencial dA. Multiplica os termos que estão aqui na frente, né? Vai dar quanto isso aqui? Vai dar 1.800. 1.800 vezes 10. Menos 6, 9, vai dar o quê? 10 elevado a menos 3, né? 10 elevado a menos 3 dividido por 0,2. Isso vai dar o quê? Vai dar 9.000. Dividido aqui na frente, né? Deu 9.000 vezes 10 elevado a menos 3, ou se andar aqui 1, 2, 3 casas, soma 3 casas lá em cima, com 3 casas aqui, subtraindo 3 casas lá, vai ficar 10 elevado a 0, que dá 9, né? Então nós temos aqui primeiro a energia potencial elétrica de A. Vai dar 9 joules, tá? Agora vamos fazer para B. Energia potencial elétrica de B. A única coisa que vai mudar, ó, que está em cima vai continuar a mesma coisa. Qzão, Qzinho. Só que nós vamos dividir agora pela distância B, né? Vamos colocar aqui 2 asteriscos. 1 asterisco, 2 asterisco. Cansei o braço já. 0,3, que é a distância B, tá? 30 centímetros. O que está em cima é a mesma coisa, né? Vamos pegar aqui já os 1.800, né? Que já foi multiplicado aqui. 1.800 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,3. Divide 1.800 por 0,3, que vai dar 6.000, né? 6.000 vezes 10 a menos 3, que vai dar o quê? 6 joules. Aí, 6 joules é a energia potencial de B. Agora é só substituir essa continha outra lá na fórmula aqui, né? Vai ficar o quê? 9 menos 6, que vai dar 3. Então, energia, trabalho de A para B vai ser o quê? Vai ser o 9 lá, 9 joules menos 6 joules, que vai dar 3 joules. Aí, esse é o trabalho realizado aí, 3 joules no final aqui, tá? De energia. Tudo para chegar no valor 3, né? Esse exercício aqui é um pouquinho mais complicado, que você tem que trabalhar, mas ele resume bem aquela parte final que nós vimos lá do trabalho de energia potencial elétrica. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Trabalho da energia potencial, a energia potencial propriamente dito, e na próxima aula nós vamos ver o chamado potencial elétrico, o conceito de potencial elétrico, tá? Agora vamos à atividade do dia, pessoal. O que vocês vão ter que fazer para mim? Vão ter que resolver a seguinte atividade.
Eu tava dando uma olhada lá, hora de estudo, pessoal, não tem tanto exercício. Os exercícios que tem, na verdade, bastante exercício, só que tem uns exercícios bem chatos de resolver. Então, que não é exercício para resolver assim num dia, você leva mais tempo para resolver esses exercícios, com mais calma. Então, qual que vai ser a tarefa? Eu vou pedir essa tarefa. A tarefa vai ser o seguinte, vocês vão mandar foto para mim, das atividades até 6 horas da tarde. Vocês vão fazer o exercício, apenas o exercício 1 e 2 da hora de estudo. Estudo, que está na página 60. E aí vocês vão fazer para mim o exercício também 1, 2, os exercícios 1, 2 e 3 do caderno de atividades. Eles estão contidos numa página só, então você tira foto da página, faz um caderno de atividades mesmo e tira foto da página. E aqui vocês podem fazer no caderno ou do lado, lá se tiver conseguindo espaço lá. Página 19 do caderno de atividades. Então são 5 exercícios que vocês vão ter que fazer para mim. Não esqueça de mandar também as atividades que vocês fizerem em sala. São exercício da hora de estudo, 1 e 2. O 2 aqui da hora de estudo, deixa eu só dar uma dica. O 2 ele vai dizer que você vai mover a carga de um potencial, de uma energia potencial até o infinito. O infinito e o além, né? Como diz Toy Story. Então, quando você move essa carga lá no infinito, quanto que vai ser a energia lá no infinito? No infinito a distância vai ser muito grande, então vai ser um número muito grande a distância. E se essa distância é muito grande, o que vai acontecer? A energia também tende a zero, então no infinito a energia é zero. É bem simples o exercício, só que às vezes o infinito assusta, né? Então, 1 e 2, ou 1 é também bem simples também, vai pedir para substituir lá a fórmula, agora não lembro bem. Esses aqui também são substituição de fórmula, tanto do trabalho ou da aplicação da energia lá. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês, bom estudo, qualquer coisa é só chamar. Até mais!